sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje nós viemos aqui no nosso quarto encontro e vamos falar sobre as funções cognitivas. Hoje vamos especificar a função, a estrutura do cerebelo. O cerebelo está localizado do lado do tronco encefálico e é dividido em hemisférios. Tem o córtex, que recobre esses hemisférios. As suas principais funções, que são os movimentos, o equilíbrio, a postura, é uma área com muitos mistérios, pois tem um papel importante na memória de curta duração, na atenção e no controle de atos impulsivos, nas emoções e nas funções cognitivas superiores, na habilidade de planejar as tarefas e no caso do aspecto autista e da esquizofrenia. Assim, o cerebelo regula o movimento e o equilíbrio, ajustando e recebendo informações do sistema nervoso. Além disso, as lesões hemisféricas do cerebelo podem causar a descoordenação e os movimentos como a ataxia e o desequilíbrio ou tônus muscular, que é a hipotonia. O tônus muscular baixo é a diminuição da força muscular dos músculos. Como assim? Os músculos não são tão firmes quanto parece ser, o esperado em termos de desenvolvimento. Normalmente, mesmo quando relaxados, os músculos têm uma quantidade muito pequena de contração, que dá uma sensação de elasticidade, fornece alguma resistência ao movimento passivo. As crianças com tônus muscular baixo pode apresentar atraso nas habilidades motoras e, semelhantemente, pode apresentar também dificuldade na coordenação motora e fraqueza muscular, entre outras condições, que seria as crianças conhecidas como os bebês molengas. Esse problema de saúde é comum para as crianças com autismo. Estima-se aproximadamente que 30% das crianças que têm autismo têm a perda moderada ou grave desse tônus muscular. Eles podem apresentar uma postura inadequada, dificuldade na execução das tarefas finas e grossas adequadas à sua idade, consciência corporal e deficiência, dificuldade em mastigar e problemas na fala. O pescoço e o tronco ficam moles, gerando dificuldade para sustentar a sua cabeça e para sentar. A hipotonia é mais frequente e detectada aos bebês logo após o nascimento, quando não são muito jovens. Outra lesão é a dismetria, que é o distúrbio na execução dos movimentos. A dificuldade para calcular o movimento e ainda contribui no desvio voluntário da atenção. O cerebelo possui 10% do volume total do cérebro. Serve de meio de conexão, de sensibilidade e coordenação de vários processos cognitivos. Logo, ele participa das funções cognitivas relacionadas à atenção auditiva, memória auditiva, raciocínio abstrato, soluções dos problemas e processos de linguagem. Danificando essa área pode causar bloqueios e processos não motores, afetando a rapidez e a percepção sensorial. Logo mais a seguir, a gente tem uma visão do cerebelo, a vista anterior e a vista posterior. O cerebelo pode ser dividido em 3 lobos: o lobo anterior, o posterior e o fóculo nodular. Existem também 2 fissuras. A fissura primária, que fica entre o lobo anterior e o posterior, e a fissura póstero, que fica na lateral, que separa o lobo folicular do posterior. Suas estruturas são as tonsilas ou amígdalas cerebelares. Essas são localizadas na porção intermedial do cerebelo e protegem as informações sobre a face dorsal do bulbo. Por que devemos saber disso? Porque em situações de hipertensão ocorre a herniação dessas tonsilas e pode causar a morte. A divisão anatômica do cerebelo, o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo fólico nodular na imagem
abaixo, a gente vê ele em vermelho, o lobo anterior. O lobo verde é o lobo posterior e azul é o lobo flóculo nodular. E observe também a donzila cerebelar ali embaixo. Na vista superior, a gente vê a fissura primária e o vermes no meio. Assim, como o cérebro e o cerebelo, também possui substância cinzenta, que forma o córtex do cerebelo, que internamente a substância existe também nos núcleos cerebelares e são formados pela massa cinzenta, ou um núcleo denteado. O núcleo emboliforme e o núcleo globoso e o núcleo fastigial, que é a imagem logo mais a seguir, que a gente tem a divisão dos núcleos. Anatomia macroscópica do cerebelo. Essa origem na parte posterior da mente-cérebro, na fossa posterior do crânio, limitada superiormente por uma dobra de dura mater, localizada posteriormente no tronco encefálico. As suas funções, como a gente já viu, é o controle dos movimentos, o equilíbrio e a postura do tônus muscular, bem como a aprendizagem motora, lesões cerebelares que determinam erros no planejamento e execução dos movimentos. Logo mais a seguir, a gente vê os aspectos morfológicos, que é a face anterior e a face superior do cerebelo. A face é a divisão anatômica, que seria o verme, região central, a porção superior, que é pouco delimitada, e uma porção inferior, que é separada por sulcos laterais. Hemisférios cerebelares, que são as porções laterais ao vermes. A divisão ontogenética, que é o lobo flóculo nodular, limitado do lobo anterior pela fissura posterolateral, constituído pelo flóculo, localizado abaixo do ponto onde penetra o pedúnculo cerebelar médio, e o nódulo, que localiza-se no antero interior do verme. O corpo cerebelar é dividido sobre fissura prima em lobo anterior e lobo posterior. Temos também a divisão filogenética, que é constituída por 3 faces, que é relacionado com as síndromes. No arquicerebelo, que é o cerebelo vestibular, surgiu invertebrados aquáticos sobre a forma cilíndrica, sobre a lampreia, que necessitavam um equilíbrio nos canais semicirculares, onde o cerebelo dava a posição do animal para a coordenação muscular. É formado pelo lobo flóculo nodular e funções de equilíbrio. Aí nós temos também o paliocerebelo, que é o cerebelo espinhal, que surgiu nos peixes, onde as nadadeiras apresentavam indícios de membros, aos quais possuíam fusos neuromusculares, grau de estiramento muscular, velocidade do movimento, a posição do membro e o ângulo nas suas articulações. Recebe informações próprio perceptiva da membrana espinhal e relaciona-se com o tônus, a marcha e a postura do animal. E o neurocerebelo, que é o último, que é o cerebelo cortical, que aparece nos mamíferos, que apresentam e utilizam membros para a execução dos movimentos delicados e assimétricos. Sobre a porção envolvida no controle dos movimentos finos e a coordenação motora. Tem amplas conexões com o córtex cerebral e é formado pelo lobo posterior menos e o segmento da pirâmide e da úvula. A divisão longitudinal, constituída por 3 partes, cada uma são distintas as suas conexões. Temos o verme, a zona intermediária e a zona lateral. E na distribuição da substância cinzenta e branca, nós temos o córtex cerebelar, que é a camada fina externa da substância cinzenta, que recobre um centro branco ou corpo medular. E o centro branco medular, que é formado pela irradiação de lâminas medulares em forma de árvore.
Ao contrário do cérebro, existe poucas fibras de associação, constituído por fibras aferentes e eferentes ao córtex motor com o cérebro. Temos as folhas cerebelares, que são as lâminas, o córtex, que é a estrutura menos complexa do córtex cerebral. E para terminar, nós temos os núcleos centrais, núcleos profundos, que conduz sinais cerebelares para as outras regiões do sistema nervoso central. O cerebelo também pode ser dividido em divisão filogenética, que chamamos do arquicerebelo, o pariocerebelo, o neocerebelo, o arquicerebelo, que pode ser chamado de flóculo nodular, que faz as conexões do núcleo e o tronco encefálico por meio do núcleo fastigial. E também faz parte do arquicerebelo. O paliocerebelo é composto pelo vermes inferior e superior, e os núcleos emboliforme, globoso, e o núcleo cerebelo, que é formado pela parte do córtex cerebral e pelo núcleo denteado, fazendo as conexões do córtex cerebral premotor e o motor. Todas as funções do cerebelo estão relacionadas às funções cognitivas, emocionais e comportamentais, efetivas e sociais e as linguísticas. O arquicerebelo atua nos movimentos oculares, a orientação macroscópica no espaço, e o paliocerebelo, que é relacionado às funções da postura do tônus, o controle dos músculos axiais, a locomoção e, por fim, o neurocerebelo, que está relacionado aos movimentos voluntários. E por fim, terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima!